Fala Piscando, tá gravando, salve, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motociclista Investidor e mais um vídeo. Eu trouxe pra vocês já 3 erros do investidor iniciante e agora eu quero trazer 3 erros dos motociclistas. Só que não necessariamente motociclistas iniciantes. Tem muito cara mais experiente aí que também comete esses erros. E é claro que para começar a falar de erro, eu quero trazer para vocês aqui alguns assuntos relacionados na parte financeira. Como vocês sabem aqui, o nosso assunto sempre tem um viés financeiro. E sem enrolação, indo para o primeiro erro. O primeiro erro que o motociclista faz, independente da experiência, é realizar um sonho antes da hora. Esse eu vi algumas vezes e eu tenho certeza que vou continuar vendo muito por aí. Que é a pessoa, ela não se segura. Ela quer realizar aquele sonho daquela moto, dos 4 cilindros, de comprar aquela R3, aquela XRE, aquela Ninja, e ele compra antes da hora. Ele não consegue poupar, ele não consegue diminuir as contas antes de fazer isso. Ele vai lá e faz um financiamento sem entrada. Muitas vezes a moto pode até ser um luxo para ele, não é uma necessidade naquele tempo, naquele momento, e ele vai lá e não espera, não se planeja e faz aquela compra. Isso é um grande erro que leva muitas pessoas a ter que até se desfazer do sonho depois de um tempo, acaba se perdendo com a manutenção, porque geralmente quando as pessoas fazem isso, elas acabam colocando só o valor da parcela do financiamento, mas tem um monte de gasto envolvido em carro e moto, né, que são passivos financeiros, são coisas que nos dão gastos, que é como a manutenção, troca de óleo, pneu, pastilha de freio, bateria, seguro, combustível, enfim, vários outros gastos que às vezes chega uma manutenção inesperada, junta com outras contas e a pessoa se aperta e acaba tendo que vender ou pegar empréstimo, e a bola de neve começa. Então isso é um erro clássico que os motociclistas eles fazem. O segundo erro que eu quero que vocês comentem se vocês consideram um erro, talvez muitas pessoas discordem de mim nesse caso, mas eu considero como um erro, minha opinião pessoal, que é não utilizar o equipamento adequado. Então, independente da moto que a pessoa tenha, é importante ela andar com, pelo menos na minha visão, luva e jaqueta. Eu acho até que, eu vou me incluir nisso, eu acho que pelo menos uma joelheira, alguma calça, uma coisa assim, também é muito importante. Para pegar uma estrada, indispensável. E aí eu também entro porque eu não tenho ainda todo o conjunto. Eu tenho que dar jeito nisso, ainda não terminei o conjunto. Fiquei na dúvida entre comprar o macacão direto ou comprar a calça e a bota e depois o macacão. Até porque eu pretendo fazer track day e aí tem que ser o macacão mesmo. Mas eu ando o tempo todo, luva e jaqueta é o mínimo. Eu estou o tempo todo de luva e jaqueta, com proteção, é claro, própria para andar de moto. Proteção no cotovelo, proteção nos ombros. Ela tem um tecido diferente, um tecido melhor. Tem é muito fino, mas tem uma leve proteçãozinha nas costas. Eu acho que na realidade só protege se o cara acabar deslizando no asfalto, né? Não é uma proteção igual as outras ali do cotovelo do ombro, mas já ajuda. E as luvas, principalmente, uma queda, a primeira coisa que vai no chão provavelmente é a mão que a gente vai utilizar para se proteger. Por que eu vejo um erro? Porque eu tenho uma luva aqui que ela tá cara, eu já comprei vários pares dela. O primeiro par que eu comprei saiu por cerca de R$128, hoje já custa mais de 200. Então, em questão de 4 anos ela já dobrou de preço praticamente. Tava 230 a última vez que eu vi. Então tava quase o dobro. Mas é um equipamento essencial. Apesar de ser caro, sim, nós precisamos. E a jaqueta, eu comecei com uma jaqueta que eu comprei usada. Eu acabei pagando pouco na época. Mas ela era uma nova do modelo da que eu tinha. Eu acho que era em torno de uns 400, 500 reais. E aí depois eu troquei para a atual que eu tenho, que custa em torno de 750 reais. Ela é já uma jaqueta bem melhor, mas ela não é das mais tops. Tem jaquetas bem mais caras.
Eu uso uma jaqueta da X11. A melhor marca aí acredito que seja Alpine Star. E a X11 ela é uma intermediária. A minha luva também... minha luva é da Gucci. Eu tenho uma outra luva que é da X11, mas essa que eu estou utilizando é da Gucci. Que também é uma marca mais de entrada, mas não sei dizer se a Gucci é intermediária, acho que é mais de entrada. Mas é uma luva muito boa. E qual que é o ponto aqui? Apesar de ser um valor que eu sei que pesa no bolso da grande maioria das pessoas, é essencial, pessoal. A gente está falando de segurança. A gente não pode negligenciar a segurança. Então eu estou falando aí de R$750 uma jaqueta, que é um valor alto, um valor que pesa, mas para a segurança que ela oferece, ao meu ver, principalmente como investidor, eu considero a gente poderia até falar de um investimento, apesar de não ter retorno, mas se for para usar essa palavra, que seja então nessa questão de segurança. Porque não utilizar essa jaqueta pode acabar te dando um dano aí numa queda no braço, um dano no ombro, um dano que pode acabar prejudicando o teu trabalho por bastante tempo ou até um dano permanente. Então eu acho um erro, eu vejo a maioria dos motociclistas, eles não utilizam às vezes nenhum equipamento de proteção e eles estão andando, sendo que quando a gente está andando de moto o para-choque é nós mesmos. Então qualquer queda pode acabar sendo fatal. E claro, dependendo da queda, dependendo do que acontecer, a jaqueta ela não vai salvar, mas em muitos casos ela pode proteger ou minimizar os danos. Então eu acho fundamental ter pelo menos esses dois equipamentos e para a estrada já comprar um equipamento melhor, que daí no caso eu também me incluo, eu tenho que melhorar o meu equipamento para pegar a estrada. Eu pretendo fazer logo logo. E o terceiro erro, família, que eu acho que tem muito a ver, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso, é se importar com a opinião dos outros. Tô bem devagarzinho aqui, curtindo beira de Ipanema. É se preocupar com a opinião dos outros. Por quê? Muitas pessoas que utilizam moto pro dia a dia geralmente têm motos menores. E eu vejo que, eu já até passei por isso, as pessoas quando vê alguém com esse tipo de equipamento, jaqueta, às vezes elas brincam, elas tiram sarro, elas debocham. E eu tenho certeza que muitas pessoas, inclusive eu conheço algumas, elas não utilizam esses equipamentos de segurança por pressão dos outros. Às vezes a pessoa tem uma moto mais simples, uma moto menor, e ela não vai andar todo equipado com uma jaqueta bem mais cara, uma luva bem mais cara por causa disso. Infelizmente isso acontece, tá? Infelizmente isso acontece. Vou pedir para vocês deixarem nos comentários se vocês conhecem alguém assim, ou passaram por uma situação de deboche. Uma vez até eu fui numa ferragem e o cara perguntou: mas com o que tu tá andando? Tá todo de jaqueta, de luva? Mas o que tu tá andando? E dando uma risada, sabe? Dando uma risada aí, meio que debochando. E eu meio que ignorei, né? Não dei bola pra isso, mas infelizmente acontece bastante. Então a gente não pode dar bola, ninguém paga nossas contas, ignora, tá? Não dá bola mesmo. E bola pra frente, pessoal, porque quando tu cair de moto, não tem como voltar no tempo, tá? Espero que ninguém caia, mas é um risco que a gente corre. Então não tem como voltar no tempo e depois não adianta se arrepender. Uma coisa aí de um equipamento de 200, 300 reais ou até 700 reais pode acabar evitando aí uma lesão bem grave. Inclusive até conheço pessoas que tiveram lesões permanentes, tá? Lesões permanentes, sérias. Eu não sei se o equipamento ele iria salvar, tá? Mas eu sei que elas não estavam com o equipamento adequado no momento que aconteceu aí o acidente, infelizmente. Então esse é um risco que a pessoa corre. Todo mundo que anda de moto corre o risco de uma queda. E aí é melhor a gente minimizar esses danos ou possíveis acidentes de todas as formas, com equipamento de segurança, com uma direção mais defensiva, enfim, toda maneira que puder. Então ignora, tá? Foda-se a opinião dos outros, não importa o que os outros falarem. Tem que ignorar, entrar num ouvido e sair no outro. E eu quero dar um bônus, mas antes de falar aqui de um erro bônus, contar um erro que eu fiz, que eu acabei cometendo. Ah, tá tudo molhado aqui. Molhado toda a roda. Nossa senhora, acho que tá vazando o cano aqui. Eu quero pedir vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal,
Ativar o sininho de notificações. Isso aqui é esgoto. Ativar esse sininho de notificações, aí até errei. Curtirem, mandar o vídeo pra alguém se vocês gostaram. Eu quero contar aqui um erro bônus que eu acabei cometendo. E olha só, eu acabei me afobando um pouco. Eu me precipitei quando eu comprei minha primeira moto. Então olha só que interessante. Eu poupei dinheiro para comprar a primeira moto. Eu comprei ela à vista, eu fiz isso. Só que hoje eu acho que eu poderia ter esperado um pouco mais para poder comprar ela. Porque eu queria uma Ninja 250R, queria demais comprar uma Ninja. Acabei comprando, fui em outra cidade, eu nem lembro mais ou menos quantos quilômetros é daqui. Pelo menos uns 80 quilômetros eu acho que é daqui, 80 a 100 da minha cidade para comprar. Fui lá em Lajeado comprar a moto, e a moto, claro, eu não tinha como saber porque aparentemente a moto tava boa. Mas depois, com as manutenções, eu vendo que ela tava cheia de peças ruins e acabou estourando um monte de manutenção na minha mão. E eu fiquei 8 meses com a Ninja e tive que vender. Tive que dar a entrada na R3 de forma forçada, porque a moto deu muito problema. Eu até arrumei toda ela, mas era uma bomba relógio, ele poderia estourar na minha mão. Então eu preferi ir para uma zero. Acabou dando tudo certo, mas hoje eu vejo que eu tava com uma ansiedade muito forte. E eu poderia ter pesquisado mais, eu poderia talvez ir para um outro modelo de moto que eu não queria, eu queria demais uma moto carenada. Talvez eu pudesse pegar uma Phaser, uma Twister e esperar mais tempo antes de trocar. Até naquela época a minha ideia não era nem comprar uma R3, era comprar a Ninja e seguir com outros objetivos que nem eram moto no momento. Mas acabou que aconteceu isso, eu comprei uma moto que deu problema. Eu precisava da moto, principalmente por causa do meu trabalho. No setor que eu trabalhava, eu tinha que ser o primeiro a chegar e muitas vezes eu era o último a sair, e tinha questão da faculdade ainda. Então a moto, ela era muito importante. Para vocês terem uma noção, eu saía antes das 6 da manhã de casa, de moto, saía mais ou menos 10 para 6 da manhã, e muitas vezes eu chegava em casa 11 horas, 11h30, às vezes tinha que fazer trabalho, eu ia dormir 1 da manhã. Então a moto, ela me ajudou muito nessa questão dos horários, para não me atrasar, para conseguir chegar cedo, para conseguir ir para a faculdade mais tranquilo. Então a moto, ela me salvou nesse ano. Foi no ano de 2018 que eu acabei trocando de função, mas eu poderia ter feito de uma maneira melhor. Acabei tendo problemas. É isso, pessoal. Trouxe aqui 3 erros para vocês e compartilhei um que eu considero um erro meu. Quero que vocês deixem nos comentários, principalmente se vocês consideram a falta do equipamento, né? Não priorizar o equipamento de segurança um erro. Deixa aqui nos comentários. Comentem os outros erros também. Vamos trocar uma ideia. Um abraço para vocês. Até mais e tchau, tchau.